o Gabigol e o Lohan, eles estão gerando uma polêmica. Inclusive, o jornal AS da Espanha chamou de desrespeito inadmissível com o Rodri, tá? Por quê? Eu achei um absurdo a eleição do Rodri como bola de ouro, tá? Achei um absurdo, achei uma covardia. E também gostaria de deixar um recado, hein? Que graças a Deus eu gosto de falar o que eu penso. Covardes, quem tá chamando aí o Thiago Leifert de racista, tá? Covardes! Eu falo logo, não tenho nada a dever para ninguém. O Thiago Leifert disse que não achou racismo só a votação da bola de ouro. Que ele disse que o Vinícius Júnior tinha que ir, na opinião dele, tinha que receber o prêmio, porque ali ele seria o campeão moral. E aí um bando de covarde, lacrador, que me deixa louco, um deles o senhor Bruno Gagliasso, pronto, foi criticar o Thiago Leifert. Nossa, ele calado é um poeta. E deram a entender nas redes sociais que o Thiago teria sido racista, tá? Não o Bruno. O Bruno chamou ele de calado é um poeta. Eu também acho o Bruno calado um poeta, que maravilha. Agora, outros da turminha resolveram fazer um linchamento, que é típico dessa turma, ao Thiago Leifert nas redes sociais. E isso é uma covardia. Eu conheço o Thiago. Thiago tá longe de ser racista. Thiago foi um dos caras medalhões da Globo que eu conheci, que mais tratavam bem funcionários humildes da Globo. Se teve gente que chorou quando o Thiago Leifert saiu da Globo, foram funcionários simples, humildes. Não foram os chefes que faziam panela contra ele no esporte. Não. Não foram os ricões, não. Foram os simples. Então o Thiago Leifert, ele não tem nada de racista. Um recadinho para esse bando de covarde que tenta linchar os outros na internet. O recado tá dado. Agora, eu, Thiago Asmar, achei que teve uma parcela de racismo, sim, na votação. Discordo do Thiago, mas não acho o Thiago racista por isso, e ele tem total direito de ter opinião dele desse prêmio. Agora, com relação a isso, o que o Lohan e o Gabigol falaram, aí eu achei mal demais. Primeiro, né? E aí a gente tem que ser claro. Quem são Lohan e Gabigol para falar do Rodri em termos de... Porque o vídeo foi desmerecendo o Rodri. Vamos treinar porque só quem ganha sem fazer nada prêmio é o Rodri. Aí não. Aí não. Porque o Rodri não ganhou um prêmio sem fazer nada. O Rodri jogou muito a temporada, mas foi um absurdo ele ter ganhado o prêmio. Agora vem o Lohan e fala, vamos treinar, porque só quem ganha prêmio sem fazer nada é o Rodri. Aí ele tá de brincadeira. E outra, né? Quem é o Lohan, gente? Pra falar do Rodri. Do Rodri, um dos grandes jogadores do mundo, sim. E aí o Gabigol ainda falou também da France Football. Vamos ver o vídeo, porque aí realmente, aí eu acho que é desrespeito. Tem que criticar o prêmio ter sido dado pro Rodri. Achei uma covardia, mas não dá pra falar que o Rodri não fez nada. Ainda mais o Lohan, que ainda é um garoto que não fez nada no futebol ainda, perto do Rodri, e que soltou esse vídeo que viralizou. Vamos ver aí. Pode soltar, Caiquinho. Né, tropa? A única pessoa que ganha prêmio sem fazer nada é o Rodri. Aí o France Football, malucão. Olha aí. O único jogador que ganha prêmio sem fazer nada é o Rodri. E aí o Gabigol, aí tudo bem, o France Football, malucão. Porque aí eu concordo também. France Football, malucão. Isso eu concordo. A parte do Gabigol, eu concordo. Agora, a parte do Lohan, o Lohan falar do prêmio, aí é do Rodri, aí não, né, ô Bruno Prado? Ele é um jogador de futebol que provavelmente não assiste aos jogos de futebol se ele acha que o Rodri não fez nada. O Rodri é um grande jogador. Falar que o cara não fez nada não é nem questão de opinião, né? É questão que talvez ele não assista os jogos, que não é possível. Pode ter a opinião de que devia ganhar o Vinícius, não o Rodri, mas ganhou um baita no jogador aqui. E tem muita gente fazendo isso, não é só o Lohan, não. Tem muita gente que tá falando como se tivessem dado prêmio para qualquer um aí, por um cara que não joga, que não sabe nada, que nunca fez nada. Não é assim, não, né? Você pode achar que devia ganhar outro, mas ganhou o Rodri, que joga muita bola. E também, olha, eu acho que o Vinícius, se eu tivesse votado, eu teria votado no Vinícius,
Mas também já deu, né? É muita choradeira. Pelo amor de Deus, o negócio foi segunda-feira. Aí você tem essa questão. Eu acho que teve peso, sim, o fato dele... Não o racismo, o fato dele lutar contra o racismo. Eu acho que isso que teve peso. Não o fato dele ser negro. Tal pessoa não votou no Vinícius porque ele é negro. Não, eu acho que a luta dele contra pode ter incomodado algumas pessoas. A luta dele de brigar, de se impor, de falar, isso pode ter incomodado algumas pessoas, como em alguns artigos de jornais espanhóis a gente já viu isso. Ok, mas isso é uma coisa que a gente supõe, que essa briga dele possa ter tido alguma influência. Mas não dá para afirmar. E ganhar o Rodri não é um absurdo. Esse é o ponto. Então, assim, beleza, normal que as pessoas, principalmente no Brasil, fiquem bravas, achem que tem a ver essa briga do Vinícius com essa premiação. Acho que pode ter, sim, essa influência. Mas, é muita choradeira, já tem quase uma semana o negócio, perdeu. Às vezes tem que saber perder também, né? Perdeu. Alguns podem ter votado porque não gostam do Vinícius, nessa questão da briga dele contra o racismo, mas outros podem ter votado porque, olha, que absurdo, acham que o outro joga mais. Ué, qual é o problema? O Rodri, o cara pode achar que o Rodri joga mais que o Vinícius. E aí? E não é nenhum absurdo isso. Não tem nada de fora do normal achar que o Rodri joga mais que o Vinícius. Então, tem que saber perder também, né? Já foi. Eu concordo que pode achar que o Rodri joga melhor que o Vinícius, mas não na temporada, né, Bruno? Eu achei um absurdo, mas concordo com você. Acabou também. Acabou, já passou. É sempre bom desmoralizar um veículo de comunicação por uma covardia? Sim. Mas eu concordo com você, aí passou. Mas achar que o Rodri tem mais bola que o Vinícius é do jogo. Agora, que ele fez uma temporada melhor que a do Vinícius, aí eu acho covardia, mas já falei isso aqui 1000 vezes também, o Bruninho também falou. E eu entendo quando ele diz que acabou o assunto, né? Já deu sobre o assunto. Só que aí repercutiu. E outra também, gente. Os caras querendo falar do Rodri sem jogar nem um décimo do que joga o Rodri, né? Pô, o Rodri não fez nada e é o único que ganha prêmio. Aí não. Tem que falar o que eu falei várias vezes, que é um absurdo, que a France Football é um lixo, que não podia fazer uma covardia dessa, tudo bem. Agora, o Rodri não tem culpa. O Rodri foi eleito. E porque jogou muito também. Bom, a gente segue no YouTube, ô Vanderlei Nogueira, mas o jornal AS da Espanha disse que foi um desrespeito inadmissível, né? Do Lohan e do Gabigol. Você concorda? Tem razão na crítica? E outra, concorda com o Bruno? Já reclamou demais também. Chega do assunto, já foi desmoralizada a revista France Football, inclusive por grandes nomes do futebol mundial. Mas dessa vez também dizer que o Rodri não fez nada, aí realmente mostra que o Lohan não está assistindo muito a jogos, hein? Bom, é hora de virar a página mesmo, né? Mas alguns jogadores também já foram contestados. É um absurdo, por exemplo, premiar o Modric. É um absurdo, para muita gente até hoje. Mas então, colégio eleitoral. Eu acho que, já disse aqui, se eu tivesse que votar, votaria no Vini. E acho que os eleitores jornalistas perderam uma grande chance de golpear o racismo. E também reafirmo, não achei uma aberração o Rodri ganhar. Para ficar muito claro, essa é a minha opinião. E acho que a luta do Vinícius contra o racismo teve um peso extremamente importante para que ele não vencesse. É isso, quer dizer, acho que parece que, com outras palavras, todo mundo, ou a maioria dos meus companheiros, tem falado nessa linha também. Então, é só isso. Eu acho que a luta dele incomodou muita gente e os jornalistas que foram indicados, né? Eu não sei quem foi indicado de Togo, por exemplo, Vanuatu, são 100 seleções. Eu até por informação e até por curiosidade fui ver qual seria a seleção número 100, e é a Palestina. Então, eu nem sei se o jornalista da Palestina está com cabeça nesse momento em guerra, né? De assistir jogos e avaliar as coisas, e daí vai. Então, eu acho que está na hora de virar a página, mas vai ficar sempre o colégio eleitoral,
a premiação vai continuar, a gente não sabe o que vai acontecer na próxima edição. E eu só queria fazer uma observaçãozinha, porque eu sei que eu acompanho tudo que o Mauro Betting fala, porque a gente aprende ouvindo o Mauro Betting. A cada 100 mil comentários dele, eu discordo de um. Então, eu vi ontem, ele criticando com a categoria de sempre a ausência do Real Madrid na festa. Eu discordo do Mauro Betting. Eu não sei exatamente qual foi o gatilho. Um dia talvez saiba. O gatilho que chegou ao ouvido do Florentino Pérez para que ele fizesse uma imersão desmobilizando aviões contratados, salões, devolvendo os smokings por alugados. Eu vou precisar te interromper para a gente voltar para a Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Vanderlei Nogueira falando que discordou do Mauro Betting. O Mauro Betting achou errado o Real Madrid não ter ido para a cerimônia da Bola de Ouro. Você estava falando que você discorda dele, Vanderlei Nogueira? Depois de 1 milhão de comentários do Mauro Betting, eu tive a ousadia de discordar disso. Então, eu vou continuar dizendo que eu não sei o que chegou, qual foi a dica. Porque há informações que ele recebeu, numa calada da noite, uma dica de que não seria o Vinícius. E aquela dica fez com que ele desmobilizasse toda a festa. Salões contratados, devolvesse smokings, aviões contratados, aqueles VIPs todos convidados pelo Florentino Pérez, enfim. Tudo isso a gente sabe que ele desmobilizou tudo isso. Se ele sentiu que tinha no ar uma armação que poderia gerar constrangimentos, humilhações, deselegâncias, para que expor um grupo todo? Eu vi, como disse o Mauro, dizendo que eles são todos maiores do que a premiação. É uma tese do Mauro absolutamente respeitável. Eu discordo. Eu acho, para que eu vou passar vergonha? Para que eu vou lá ficar com azia? Eu não vou. Já é armação? Se isso chegou. Só pode ter chegado alguma coisa muito importante para ele desmobilizar tudo isso. Então, é só isso que eu queria dizer. Agora, pode surgir um fato novo que até enfraqueça a tese do Mauro ou enfraqueça a minha observação. Porque agora, até esse instante, não surgiu esse misterioso diálogo que fez com que o presidente do Real Madrid desmobilizasse tudo aquilo. É isso. Não, só rapidinho, desculpa voltar ao tema, mas é um tema que não dá para voltar, até porque eu me manifestei não tanto na Jovem Pan por questões de escalas. E, enfim, algumas questões. Primeiro, concordo, normalmente discordo de quase tudo que fala o Asmar, mas em relação ao Thiago Leifert, não só pela amizade que eu tenho há muito tempo, antes mesmo, ele é grande amigo de infância do meu primo Eric Betting, também jornalista. Mas, assim, então, pegando o Thiago Leifert para algo que ele não falou, muito ao contrário, né? E eu posso falar também porque eu conheço bem o Thiago e posso falar também por mim, porque, por exemplo, eu também não acho, por óbvio, porque não só eu, a France Football também não sabe como é que os seus 100 jornalistas de 100 países diferentes votaram, cada um por motivos. A gente viu há pouco alguém, agora eu esqueci qual é o país, que comentou que ele votou no Rodri porque ele é um jogador que não tem polêmicas, porque ele é estudado, porque ele não pinta cabelo, enfim. E cada um tem o seu motivo para votar no melhor jogador, no Oscar, para votar no seu deputado, vereador, candidato a prefeito, a presidente, quem que você quiser. Cada um tem o seu motivo, você pode e deve discutir, mas sobretudo democraticamente respeitando. Eu tive a honra de fazer em 2015 a campanha contra o preconceito da CBF, eu fiz o texto, né? Fiz também o texto da campanha, não é ideia minha, do Pédia 24. Então eu tenho um histórico aí de vida, mais do que de jornalismo, sobre campanhas como essa. E não vou ter a pretensão, a arrogância de dizer que quem não votou no Vinícius Júnior é racista. Se combate o racismo, eu várias vezes, inclusive talvez um dos primeiros textos mais contundentes na primeira ação contra o Vinícius Júnior no Real Madrid, eu escrevi longamente a respeito, até num determinado lugar, falei, para de falar sobre isso. Não, a gente tem que falar sobre isso. Entendo quem eventualmente não se posicionava a respeito, é uma questão mínima de empatia, você precisa se colocar no lugar da pessoa, mas também entender quem é branco, quem é preto, quem é homossexual, quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de centro, quem não quer saber também, tem todo o direito de se expor, tá valendo.
Mas no caso específico, o Vini é o Muhammad Ali do futebol, é o cara mais corajoso que eu conheci e também teria o meu voto para melhor do mundo, agora, do prêmio da France Football. Se eu fosse um eleitor, eu teria votado no Vinícius Júnior, em primeiro lugar, no Bellingham em segundo e em terceiro eu teria votado no Yamal, que eu sou muito fã. O Rodri seria o quarto ou quinto, tá? Enfim, então só para deixar claro a minha posição. Mas não vou dizer que você não votou no Vinícius Júnior porque você é racista. A condição, alguns podem falar, podem pensar ou podem não admitir, mas faz parte do jogo. Tem quem não votou no Vinícius Júnior porque não gosta do Real Madrid, ou que não gosta do Florentino Pérez. É só rapidinho, desculpa de novo em cima do que falou o Vanderlei, e absolutamente quem me conhece minimamente sabe o quanto eu gosto de ser democrático, ou tento ser pelo menos, e adoro o debate, não bloqueio, eu gosto de conversar com as pessoas. Eu entendo o seguinte, o voto do Vinícius Júnior tem quem votou pelo talento, tem quem não votou contra. Eu publiquei também o Dibu Martínez, quando ganha merecidamente o prêmio de melhor goleiro da Copa do Mundo, ele pega o troféu da luva e coloca de uma maneira absurda. A regra do futebol mudou na cobrança de pênaltis pelos desrespeitos do Dibu Martínez, que são muito maiores do que do Vinícius Júnior, que até faz algo que é discutível esse desrespeito. Na Europa no Brasil e América do Sul não. Você faz o gol, faz assim, com a mão na boca, faz assim com a mão na orelha e mostra o distintivo do Real Madrid. Eu não faria, mas ele pode fazer porque para mim não é crime. Na Espanha se acha e ok, vamos discutir. Agora, indiscutível de novo é que ele joga demais, ele merecia o prêmio, mas eu só queria deixar claro, não é nenhuma defesa da France Football, até porque eu não sou o Kleber Machado, meu querido companheiro do SBT, que é quem vota na votação e votou no Vinícius Júnior para melhor, se não me engano o segundo era o Rodri, o terceiro era o Bellingham, nos votos do Kleber Machado, que é o representante brasileiro na votação da France Football. A France Football, você pode discutir qualquer coisa da France Football, como eu discuto a Jovem Pan, como eu discuto a TNT, o SBT, lugares que eu trabalho, eu já trabalhei, Jornal dos Esportes do Rio, onde eu também trabalho. Até porque são várias cabeças. Agora, gente, você falar, aí discordo do pilhado, essa porcaria de France Football. Não, ela apenas coleta os votos. A France Football é, digamos, uma Pricewaterhouse ou é uma urna eletrônica. Aí não vou discutir se deve ser o voto impresso ou auditável, não. Até porque os votos são escancarados, são explicitados depois. Então a culpa não é da France Football. Você pode dizer que a France Football poderia ter escalado outros jornalistas, como destacou o Vanderlei há pouco. Eu vou saber os jornalistas de Vanuatu, de Togo ou da Palestina? Nem a gente mesmo. Quantas vezes a gente não votou útil ou voto inútil em várias escolhas, nas melhores atrizes, melhor desenho animado, melhor pizza, melhor um monte de coisa, melhor programa esportivo, melhor comentarista, para citar meu caso, sabe? Então, eu acho que cada um tem que entender. Em relação, só rapidinho ao Real Madrid, aí informações. O Real Madrid ficou sabendo por volta de 12:30, horário... Não, um pouquinho mais tarde. 1h30 o voo era às 3 da tarde saindo do aeroporto de Barajas, era uma delegação de 50 pessoas do Real Madrid, atletas, familiares, gente da comitiva, que ia num voo fretado, como normalmente acontece no Real Madrid e nos grandes clubes, para Paris, para a premiação lá no Palácio de Châtelet. Eles ficaram sabendo, quase todo mundo já chegando, faltava 1 hora e pouco para decolar o voo, que não seria o Vinícius Júnior. Aí, por ideia e determinação do seu presidente, praticamente dono, Florentino Pérez, ele falou, não vamos viajar porque não é o Vinícius Júnior. Eu acho, em todos os sentidos, lamentável a ação do Real Madrid, porque o Real Madrid ganhou como melhor time, o Güler poderia ter vencido como melhor jovem, e outros tantos jogadores do Real Madrid, e o Mbappé, que chegou agora do PSG, poderiam estar como o Bellingham e o Vinícius Júnior, inclusive, estavam entre os três, atrás do Rodri. Ok, já falei sobre a votação, cada um vota. Agora eu acho o seguinte, se toda vez que você souber que uma premiação você não ganha, você não vai, eu acho muito feio. E aqui deixa eu ser mais cabotino e mais presunçoso ainda, eu, graças a Deus, ganhei muitos prêmios no exercício do jornalismo, o Vanderlei ganhou muito mais do que eu. E eu fui em todas, eu pude ir em todas as que eu ganhei, inclusive algumas que eu não imaginava que ia ganhar, e a última que eu fui, inclusive, eu perdi achando que ia ganhar. E fiquei com a cara de pastel, mas foi um querido amigo que ganhou uma premiação muito importante em nível nacional, tal, mas fiquei muito feliz por ele, tal, porque é um cara que merece, sem citar nomes por prova. Mas eu achei que eu ia ganhar dele e perdi. E às vezes que eu ganhei outros grandes prêmios também de nível nacional, eu fiquei muito feliz. Uma vez eu não imaginava, sendo que quando eu ganhei, o Prêmio Comunix, a primeira vez que eu ganhei em 2013. Eu já tinha concorrido de 2007 a 2012 e sempre tinha perdido. E naquele ano ganhei. Ganhei nas duas categorias, imprensa falada e imprensa escrita. E assim, fiquei muito feliz, óbvio. Mas aquele ano eu quase não fui, porque eu falei, cara, nunca ganho essa porcaria e não vou. E acabei indo, graças a Deus, e fui em todas que eu podia. Então assim, eu acho profundamente deselegante, eu só vou quando eu ganho.
entendo suas razões, mas no caso, como vazou a informação, e aí quero falar esse bastidor que é fundamental, que nem é tão bastidor assim. O Real Madrid, desde a Superliga, desde 2019, está em rota de colisão com a UEFA. Pronto. Isso aí. Como é a primeira vez que a France Futebol está em parceria com a UEFA, fazendo prêmio, uma ótima chance de brigar mais uma vez com a UEFA do Florentino Pérez, então é uma questão institucional. Agora a pergunta, se não ganha o Vinícius Júnior, mas ganha o Bellingham, o Real Madrid vai fazer a mesma coisa? Creio que não. Até porque seria uma deselegância atroz. Com um senhor jogador que, para mim, até janeiro merecia ganhar o prêmio mais do que o Vini. O Vini atropelou na reta de chegada. Na fase de grupos da Champions no ano passado, para mim, o melhor jogador do mundo era o Bellingham. E depois o Vinícius passou e acabou dando o Rodri. Agora, é deselegante o Real Madrid não ir. Não precisa nem falar do... E aí vou entrar agora sobre as publicações enigmáticas ou não enigmáticas do Gabigol. Foi profundamente feliz o Gabigol, o Lohan. O Lohan tem bola para jogar lá fora, jogar no Flamengo. E, de novo, cara, é minimamente saber como destacou o Bruno Prado. O Rodri joga muito. Pode não ter sido melhor. Não teria o meu voto. Por exemplo, não estaria o Rodri, para mim, nem entre os três. E para mim, na Eurocopa, que ele ganhou o melhor jogador da Eurocopa, ele não jogou mais do que o Fabián Ruiz, que é menos jogador que ele, não jogou mais que o Yamal, que é muito mais jogador que ele, mas em outra função, que o Nico Williams, que é menos jogador, mas que jogou bem, o Carvajal, na melhor temporada dele, e tem mais um que eu esqueci aqui. São 5 caras que eu botaria na seleção da Espanha. O Dani Olmo. Melhores do que o Rodri, que foi eleito o melhor jogador da Eurocopa, brilhante e merecidamente vencida pela Espanha. Então é questão de voto. É que nem a gente deplorar a urna, e no caso xingar a France Futebol, por conta disso. É um critério. Acho que a gente pode repensar jornalistas votando, a gente fala muita bobagem, estou de repente falando um monte, a gente pisa na bola, mas eu acho que é uma questão. Rapidinho, só para falar sobre a do Gabigol. O Gabigol tem postagens muito inteligentes, outras deploráveis, outras desnecessárias, como aquela famosa da camisa do Corinthians, e essa foi mais uma. Agora do Last Dance, é o que falou pilhado, eu até perguntei a semana passada pro Marcos Braz sobre o Gabigol. Marcos Braz, político, consegue tirar de letra e tal, mas eu acho que assim, todas as partes o Gabigol não vai ficar, mesmo que na final ele seja mais uma vez o que sabe muito bem e sabe mesmo de coração pilhado. O Gabigol é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, tem uma história fantástica que nesses últimos 18 meses em que ele mal jogou ou jogou mal, vai conspurcar. Desculpa por ter falado muito, mas era o meu direito de resposta que foi concedido pelo apresentador. Aí, ó, tá aí o direito de resposta de Mauro Betting a Vanderlei Nogueira.